Boa noite, boa noite, boa noite. Trazamos um pouquinho, mas estamos aqui, firme e forte, em mais uma aula ao vivo pelo Instagram. Larissa Ramalho, seja bem-vinda. Carlene Gomes, bem-vinda. Daniela Gomes, bem-vinda. Adelita, bem-vinda. Lucas Silva, boa noite. Vitor Castro, boa noite. Cássia, boa noite. Diego Moraes, e aí, Diego, boa noite. Seja bem-vindo. Fernando Ribeiro, boa noite. Leonice Aguiar, boa noite, Leonice. Patrícia Rocha, seja bem-vinda. Henrique, boa noite. Daiane Aguiar, boa noite. Meninos, Carlene lá de Buritirana, boa noite. Gélio, boa noite. Itamar Costa, seja bem-vindo. Luiz Fernando, não sei, Luiz Fer, boa noite. Shirley, seja bem-vinda, boa noite. Lidiana Ribeiro, boa noite. Meninos, quem não está seguindo ainda no Instagram, por favor, siga no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Meu amigo Arsênio Nascimento, boa noite. Lembrando que o professor Raulison apareceu na última live e ele falou, rapaz, agora tem que fazer aula, você vai fazer comigo. Então, aqui em Palmas não abriu inscrição ainda, são poucas vagas, acho que lá a sala de aula normal não cabe 100 pessoas, acredito que 90 pessoas apenas, então devem abrir no máximo 90 vagas. Vai ser no sábado à tarde, próximo sábado à tarde, fica de olho aí no Instagram que nós estaremos anunciando amanhã com o telefone de contato, como é que você faz para reservar a sua vaga, tá? Matemática e, é claro, um pouquinho sobre Geografia e História do Tocantins. Aula presencial, ok? Tranquilo, fácil demais. Daniel Rodrigues, boa noite. Alana Cristina, boa noite. João Filho, boa noite. Oi, amor, obrigado. Oh, minha pequena trazendo água. Boa noite. Meninos, hoje eu reservei algumas questões. Ana Milhomem, boa noite. Gláucia Quintanilha, ansiosa pela aula de Porto Nacional, dia 5. Caramba, que bacana, viu? Muito obrigado, Gláucia. Dia 5 em Porto Nacional, dia 6 em Pedro Afonso e em Guaraí. Dia 28, sexta-feira agora, lá em Araguaína. Tá correndo aí. Boa noite, Yolanda Chagas. Mas eu vou lançar agora algumas questões, meninos, de provas anteriores. Por favor, analisem as questões que irei lançar aqui com vocês. Primeira delas, olha só a questão. Dá uma olhadinha aí. A ocupação do espaço geográfico no estado do Tocantins deveu-se a vários fatores que, em grande parte, coexistiram cronologicamente. Dentre eles, destacaram-se com mais vigor os fatores econômicos. Assim, podemos afirmar que o referido processo de ocupação se deu inicialmente através das seguintes atividades. Eu pergunto a vocês o seguinte: o que iniciou, o que provocou o início da ocupação do antigo Norte de Goiás, hoje estado do Tocantins? É isso que está pedindo a questão. Faz esse texto todo bonito para perguntar exatamente isso. Os primeiros núcleos urbanos que se formaram no antigo Norte goiano, hoje Tocantins. Eliane de Tocantinópolis, boa noite. Carmen Trindade de Dianópolis, boa noite. Ó, tem o Milton Futuro GMP aqui. Jocely, boa noite. Ele está perguntando o que provocou o surgimento das primeiras cidades, tá? Então, alternativa A, a criacionista e extrativista no norte e a mineira escravista no sudeste do estado. Bom, eu pergunto a vocês, os primeiros núcleos urbanos surgiram da escravidão, ou melhor, surgiram da exploração das minas de ouro na região sudeste através do trabalho escravo? Ok, sudeste, trabalho escravo, show de bola. Quando se fala agora em relação a criacionista e extrativista no norte do estado, ocorre o extrativismo no norte? Surgiram cidades a partir daí? Com certeza. Portanto, alternativa A, alternativa correta. Mas eu vou analisar as outras alternativas para evitar dúvida, tá? Letra B. A plantação de algodão na região de Gurupi através do Projeto Formoso. Primeiro, o Projeto Formoso não é em Gurupi, ok? Projeto Formoso, o Rio Formoso, o Projeto Javaés, ele está localizado em 5 municípios. São eles Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia, Dueré, Pium e Cristalândia. Não tem nada a ver com Gurupi, apesar da proximidade da cidade de Gurupi, não é desenvolvido nesse município. Então, letra B já está, alternativa falsa. Vamos agora para outras alternativas. C, D.
Olha a letra C, as minas de ouro no norte, não. As minas de ouro ocorreram na região sudeste do Tocantins. Não é no norte, portanto, letra C já está falsa. E plantação de arroz no sul. A plantação de arroz é importante que você saiba, viu? As provas costumam falar sobre o plantio de arroz no Tocantins. Aí você me pergunta, fazendo um breve relato sobre a importância do cultivo de arroz no nosso estado. Se eu pergunto a vocês, quais são os principais grãos colhidos no estado do Tocantins? Primeiro soja, segundo milho, terceiro arroz. O arroz já foi o mais importante, certo? Já foi há muito superado pela soja e há pouco superado pelo milho, há poucos anos. Professor, tá, mas ainda assim, o Tocantins é um importante produtor de arroz? O Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. O maior produtor é o Rio Grande do Sul, tá? O Tocantins é o terceiro colocado, terceiro maior produtor de arroz. E quando se fala, professor, em produção de arroz no Tocantins, onde é que ela se concentra? Na região do Projeto Formoso ou Projeto Javaense, ou Projeto Formoso e Javaense, que fica à direita da Ilha do Bananal, envolvendo as águas canalizadas do Rio Formoso e do Rio Javaense. O Rio Javaense, ele fica... É o rio que fica à margem direita da ilha, tá? E o Rio Formoso deságua no Rio Javaense. Professor, então as águas são canalizadas do Rio Formoso e Javaense, que fica na região oeste, mais precisamente sudoeste do estado, certo? E dali se desenvolve uma importante área de produção de arroz irrigado. Perfeito. Falei em produção de arroz no Tocantins e a região à direita da Ilha do Bananal. Falei em arroz irrigado, direito da Ilha do Bananal. Falei que o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil, é por causa dessa produção do Projeto Javaense ou Projeto Rio Formoso. Professor, e esse projeto agrícola ele é anterior ainda à criação do estado do Tocantins, exatamente desde o início da década de 80 existiu ou foi criado o Projeto Javaense, surgiu o Projeto Javaense e o Projeto Formoso, ok? Então, quando se fala aí, mina de ouro no norte já está errado, plantação de arroz no sul, mais ou menos, né? Sudoeste, mas a mina de ouro no norte já está equivocada. Letra D, rapaz, falei isso agora à noite na aula. Prodecer 2, gente, não existe no Tocantins Prodecer 2. Não existe no Tocantins Prodecer 1. O que é Prodecer? Projeto ou programa de desenvolvimento do Cerrado. Prodecer. Projeto, desenvolvimento, Cerrado. Prodecer 1, Prodecer 2, Prodecer 3. Prodecer 1 está instalado em 5 cidades, nenhuma delas em solo tocantinense. Prodecer 2 em mais 5, nenhuma delas em solo tocantinense. Prodecer 3 foi instalado em 6 cidades, uma delas no Tocantins, que é o município de Pedro Afonso. Professor, o Prodecer é uma cooperação entre o governo japonês e o governo brasileiro. Cooperação nipo-brasileira, perfeitamente. E o foco do Prodecer é principalmente a produção de soja, perfeitamente. Produção de grãos, em especial a soja, com foco a exportar a sua produção para atender, em especial, o mercado japonês. Portanto, quando se coloca aqui, Prodecer 2 e a extração de caucho na região de Pedro Afonso. Não, porque no Tocantins não tem Prodecer 2, certo? Extração de caucho também não. Então, já está equivocado. E a letra E, a formação de currais no centro-sul do estado. Também equivocado. Falando em currais, eu pergunto a vocês, qual é a capital do boi gordo? Porque isso já foi mencionado em prova. Yolanda Chagas, boa noite. Maria Bonfim, responde aí para mim. Qual a capital do boi gordo em solo tocantinense? João Paulo Setúbal da Cruz, o melhor do Brasil, tamo junto, show de bola, meu amigo. O Rony Franco, lá de Curitiba, seja bem-vindo, boa noite. Rapaz, eu tava precisando de contato de alguém de Curitiba para resolver uma demanda para mim. Fica tranquilo, já foi resolvido. Quer dizer, parcialmente, mas tá tudo alinhado já. Já precisando de um favorzinho aí, mas agradeço. Já que sei que você é de lá, quando precisar, espero que não. Nicéia Ferreira, boa noite. Iracema Cunhade, boa noite. De Gurupi, seja bem-vinda. Leila Veloso, boa noite. Laiane Lima, seja bem-vinda. Meninos, quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Ó, vou subir todas aqui, não vou conseguir ler as mensagens que estão, para ver se eu consigo acompanhar quem está respondendo lá no final, tá? A Leila, boa noite, professor. Finalmente vou assistir suas aulas ao vivo. Seja bem-vinda. Subindo um monte de mensagem aqui, não consegui ver, ok? Meu amigo professor Raulinson, já avisei, Raulinson, que nós teremos aula neste sábado à tarde, lá no Global Preparatório, das 14, às 14, Acho que é das 14 às 17h30. É isso aí. Então, quer fazer inscrição? Procura aí o Raul. Segue o professor Raulinson. Raulinson, faz o seguinte, aparece aqui rapidinho. Cadê você? Manda um oi aí, muita gente de Araguaína aqui. Quem é de Araguaína, dia 28, agora sexta-feira, teremos um aulão na ET Domingos da Cruz, lá no setor Nova Araguaína.
Manda a solicitação aí, Raul, só para você fazer o convite aos meninos para o nosso aulão que vai ocorrer neste sábado à tarde. Opa! Deixa eu até desativar os comentários para você fazer o convite. Aceita aí, rapaz. Boa noite, boa noite. Sempre voltando do trabalho nesse horário, viu, professor Tá Junigel? certo. Tem que ganhar o pão. E aí, sábado à tarde tá de pé o aulão? Combinadíssimo, das 14 às 17h30. Geografia e matemática ou matemática e geografia, da forma que o senhor ordenar aí. Tá ótimo, então. Pessoal, a inscrição vai ser como, professor? 2 quilos de alimento ou R$ 10. Vamos, duas por uma, vamos dizer assim, né? Geralmente é 2 Duas quilos por de uma. duas por uma. 2 quilos de alimento é R$ 10 para uma disciplina, então vai levar duas por uma. Pode fazer entrar em contato aí, seguir que eu já disponibilizo ou o Pix para fazer ou o contato do Global para que faça a inscrição, já fica a reserva feita lá. Perfeito, Lembrando, valeu, Raul. lembrando aí, professor Junigel, que o Global, a disponibilidade é no máximo estourando 85 pessoas. Então, por favor, não deixe para a última hora para a gente não correr o risco de não poder acomodá-los lá. Eu já tinha falado que era 90. Então, era 80. Lembra na sua última aula? Era 80 e nós estamos colocando, coube ali umas 95 com um sentado no colo do outro ali. Tá certo, vamos que vamos. Valeu. Deixa eu. Obrigado, Raul. Valeu, obrigado, Até. professor. Valeu, Júnior. Valeu, fico Até mais. com Deus. Com Deus. É. Ok, meninos. Entendeu aí, né? Pois é. Quer assistir a aula? Sábado, presencial? Vamos que vamos. Agora, em relação à capital do boi gordo que eu ia comentando com vocês, Araguaína é capital do boi gordo, isso já caiu na prova, tá? Araguaína é capital do boi gordo, já caiu na prova. Meninos, quem não está seguindo, segue o professor Raulinson. Prof. Raulinson. Difícil, né? Oh, procura ele aí nos comentários, segue ele que é para dar certo. Agora, em relação a Araguaína, capital do boi gordo, já foi abordado na prova, e Porto Nacional, capital da cultura, também já foi abordado em prova. Ok? Porto Nacional é a capital da cultura tocantinense, Araguaína é a capital do boi gordo. Agora, não confunda, por favor, não confunda a capital do boi gordo, Araguaína, com cidade que surgiu no ciclo da pecuária. Como assim, professor? Vou explicar para vocês a diferença. Nós tivemos no Tocantins alguns ciclos econômicos, tá? Nós tivemos o ciclo da mineração do ouro no século XVIII, entre 1724 e 1780, ciclo da mineração do ouro, que deu origem às primeiras cidades, primeiros núcleos urbanos, em especial na atividade, que é a cidade mais antiga do Tocantins. Logo após a decadência do ouro, entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, nós tivemos o ciclo econômico da pecuária e da navegação. A coroa, ela fez o quê? Ela começou a dar isenção, 10 anos sem pagar imposto, para quem desenvolvesse a pecuária na região, no norte de Goiás, ou para quem promovesse a instalação de estabelecimentos comerciais às margens dos rios Tocantins e Araguaia. Ok? Então, século XVIII, de 1724 a 1780, ciclo da mineração do ouro. Entre 1780 até 1950, aliás, 1850 aproximadamente, nós tivemos o ciclo da pecuária e ciclo da navegação. Quais cidades, professor, que surgiram primeiramente do ciclo da pecuária? Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. Está percebendo que não tem nada a ver com Araguaína? Araguaína é a capital do boi gordo, mas Araguaína não surgiu no ciclo da pecuária. Por quê, professor? Porque o ciclo da pecuária, meninos, foi entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX. E Araguaína só surgiu na segunda metade do século XX. Entendeu aí a diferença? Capital do boi gordo não quer dizer que surgiu no ciclo da pecuária, só para você ficar atento a isso aí. E quem não recebeu ainda material apostilado, Geografia e História do Tocantins, vou colocar aqui novamente telefone de contato para vocês encaminharem mensagem. Apostilas grátis. Um momentinho, estou só escrevendo aqui, ó, telefone de contato, tá? 98485-7576. Quer receber material gratuito para concurso e para o vestibular?
é só mandar um WhatsApp para esse telefone de contato que está aí fixado e falar, professor, eu sou fulano ou fulana de tal cidade. Manda para o Sheila, que aí estarei encaminhando vocês. Ó, a Glória lá de Tocantinópolis, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram, porque toda terça-feira temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. E vez ou outra aí, quando tiver um tempinho livre, vou estar fazendo os aulões surpresas, seja de manhã, de tarde, de noite, para quem tiver online aí, que possa assistir um pouco mais e adquirir um pouco mais de conhecimento. Ó, Aline Franco, estamos te aguardando aqui em Araguaína. Sexta-feira vamos ouvir mais professor. Bacana demais. Araguaína, sexta-feira pela manhã, num cursinho, sexta-feira à tarde, em outro cursinho, sexta-feira à noite com vocês lá no ET Domingos da Cruz. Lá no setor Nova Araguaína. Aguardo vocês, hein? Faz a inscrição antecipada, por favor. Ok. Voltando à questão aqui. Voltando à questão. Próxima questão. Opa. Os cerrados arbóreos têm a fisionomia característica marcada pelas árvores e arbustos, lembrando regiões semiáridas. Não há escassez de água nos cerrados, mesmo nas estações mais secas. Os cerrados brasileiros, em contraste com as savanas africanas, são úmidos, apesar da sazonalidade da umidade. Jurandir Ross, texto de 1995. Meninos, o que Ross está mencionando aí sobre o Cerrado? Vou comentar brevemente sobre a vegetação do Cerrado, que ela é muito cobrada nas provas. Primeiro, quando eu falo de Cerrado, lembra do pé de piqui, tá? Se você lembra do pé de piqui, você sabe que tem caule torto, tem casca grossa, tem folha áspera. O que a gente não vê no pequizeiro é exatamente a profundidade da raiz. A vegetação do Cerrado ela tem raiz que vai de 20 a 30 metros de profundidade. 20 a 30 metros. As árvores do Cerrado, elas chegam até 10 metros, é o que normalmente fala na prova, mas tem espécies que chegam a 12, 14, 15 metros. Então você pode falar, as árvores do Cerrado podem chegar até 15, a maioria até 10, mas até 15 metros, ok. Porém, a raiz vai de 20 a 30. Eu vi uma expressão na prova que falava assim, ó, que o Cerrado é uma floresta invertida. Como assim, professor, uma floresta invertida? Bom, se eu tenho a raiz do Cerrado, aliás, se eu tenho a árvore do Cerrado, dessa altura aqui, acima da superfície, e se a raiz dela vai até aqui, se eu inverter, olha o tamanho que fica a raiz. A raiz fica desse tamanho, né? Se eu colocar aqui a superfície e aqui a altura da raiz. Quer dizer, a altura da raiz com 20, 30 metros se torna porte de floresta. E a copa da árvore aqui, bem menos profundo, que seria apenas 10 metros. Professor, você quer dizer que a copa vai até 10, 12, 14 metros e a raiz vai de 20 a 30. Se eu inverter a árvore, colocar a copa embaixo da superfície e a raiz acima da superfície, fica porte de floresta. Ou seja, o Cerrado é uma floresta invertida. Compreendeu aí? Cheguei, Helena, sempre aqui presente. Que graça você. Muito, às vezes chega atrasado, mas está aí firme e forte. Obrigado. Quem não está seguindo, segue no Instagram, toda terça-feira, 22 horas, aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Igor Nicásio, seja bem-vindo. Nath Freitas, já tem data próxima aula em Paraíso, professor? Em Paraíso ainda não está definida a data, mas ela vai ocorrer. Eu tenho que conversar lá com o professor Delei para a gente alinhar direitinho o dia exato do aulão de Paraíso, do próximo aulão em Paraíso. Ok? Vamos lá, meninos. Continuando aqui a questão. Bom, ainda sobre as características do Cerrado, analise as assertativas abaixo. Primeiro, as estações chuvosas e secas são bem marcadas e as precipitações anuais estão acima de 1.000 metros. Professor, o que você quer dizer com isso? Ó, o clima do Tocantins é tropical, tropical semiúmido. O que quer dizer um clima tropical? É um clima quente com período chuvoso e seco alternado. Por que semiúmido? Porque metade do ano chove, metade do ano é seca. Ah, professor, e quanto de precipitação ocorre no Cerrado? Precipitação é a quantidade de chuva. A média do Cerrado é 1.500 milímetros anuais. Mas você tem a região sudeste do Tocantins, que é a região mais seca, que chove ali 1.200, 1.300 milímetros. E você tem a região divisa com o estado do Pará, que é a região mais chuvosa, vai desde o Bico do Papagaio até a região de Lagoa da Confusão. Tá? Quer dizer, a região do Vale do Araguaia, divisa com o Pará, chove ali 1.700 a 1.800 milímetros. Então, eu tenho a variação de chuva que vai de 1.200, 1.300 até 1.700 a 1.800. Porém, a média da chuva no Cerrado, da precipitação, é de 1.500 milímetros. Quando diz nesse primeiro item? Estações chuvosas e secas são bem marcadas. Sim, de outubro a abril é período de chuva, de maio a setembro é período de seca, e as precipitações anuais estão acima de 1.000.
normalmente uma média de 1.500. Ok, primeiro item verdadeiro. Segundo item, as espécies de plantas arbóreas estão adaptadas, deixa eu ver aqui no próxima imagem, deixa eu ver aqui. As espécies de plantas arbóreas são adaptadas para retirar água de grande profundidade do solo com raízes que atingem mais de 15 metros. Perfeitamente. Se quer? Tá. Se organiza aí. As raízes atingem mais de 15 metros de profundidade. Acabei de comentar sobre isso. De 20 a 30 metros. Tá ok. Verdadeiro também. Item 3. A água não é limitante para o desenvolvimento arbóreo. Meninos, realmente a água não é limitante. Você tem as raízes que atingem grande profundidade que promovem o seu desenvolvimento. Então, ok. Item 4. A sazonalidade climática. O que é isso? Período de chuva, período de seca. A sazonalidade climática expressa-se claramente na estrutura e no funcionamento dos cerrados, que apresentam diferentes fenofases dos grupos e espécies que neles se desenvolvem. Gente, o fato de ter um período chuvoso e um período seco bem definido, metade do ano para cada, faz com que o cerrado se desenvolva com determinada característica? Perfeito. Tem as suas fases. Ok, verdadeiro. E o último item. De acordo com as diferentes condições geológicas, geomorfológicas e climáticas, os solos dos cerrados variam de textura, estrutura, perfil e profundidade. Totalmente correto. De acordo com a geomorfologia, de acordo com a condição geológica, de acordo com o clima, vai, é claro, sofrer variação a questão do solo, tipo de solo. Minha filha, para quem está assistindo pela primeira vez, minha querida, pequena, linda, maravilhosa Cecília, gosta de aparecer aqui e ficar um minutinho com vocês, fazendo as suas apresentações. Gente, 10 minutinhos com vocês, 10 minutinhos com você. Pai, como? Hã? Ela quer que eu deixe ela sentada aqui sozinha. É um minutinho, 10 minutos, e a gente já volta, tá? Não, são 10. Vai lá, Gavó, rapidez, que vai ter que continuar. Vai. Então é 10 segundinhos. Deixa o papai baixar aqui para você. Opa. Suporte. Oi, gente. Pronto? Foi mal aí. Vamos ficar aqui segurando, tá bom? Quero perguntar isso. Vai, Rapidex. Olha, gente, o que é isso? Qual é o nome disso? Quem lembra? Quer tirar? Cuidado. Não, é do cara que tá meio torto. Não, pode deixar aí, meu amorzinho. Aí, pode deixar assim. Não tem problema não. Qual é o nome, gente? Tá, você vai falar as coisas que estão fazendo. Tá. Mostra para eles verem o que é. Alguém sabe o que é isso? E aí você vai falar o nome de todo mundo. Muito carinhos. Eu tô mandando carinhos para você. Lindo demais. Hichoko. É Hichoko. Tem um monte de gente aí acertando. Hichoko é o nome da boneca. Hichoko. Isso daqui. Um chapeuzinho. Um chapeuzinho de couro. Gente, agora vocês... Quem não sabe meu nome ainda, vão saber. Ó. Que nome é esse? Eu vou deixar só. Tem que deixar paradinho para eles lerem. Pronto? Papai pode começar? Cecília. Estão dizendo aí, Cecília. Então, qual é o meu nome? Fofura Cecília, você é muito linda. Seu nome é lindo. Pai, agora eu só posso falar uma coisa. Então fala, papai volta. Quem que é o... Quem que tá sendo novo nessa aula? Quem é novo aí nessa aula? Que nunca foi nessa aula, só que tá indo hoje. Escreveu o meu nome. É, escrever o seu nome. Eu acho que tem umas pessoas aí que são novas. Quem são, me diz?
Quem? Olha lá, a Lívia Alves está dizendo que é ela. A Maria da Conceição está dizendo que é ela também. E quem é ela? Ah, já passou, subiu aí o nomezinho. Ó, essa nova aqui, a Lívia. O que você quer fazer? Aqui, meu Que é amor. essa aí? Esse aqui, ó. Opa, peraí. Não, essa. Não, olha. Ah, Essa. essa aí. Cadê? Ó, essa aqui é qual? Ah, essa aí é a Eliane Mundo. Helene Mundo. É. Manda um abraço para todo mundo, despede para o papai voltar para aula. Tchau! Boa tarde! Boa noite, menina linda. Boa noite! Tchau. E esse aqui é meu quartinho. Toma colher pra não destruir nada. Vamos lá, pessoal. Estou no quarto dela. Quem manda aqui é o papai. Não, sou eu! Sou eu que mando no meu quarto. Vamos lá. Você manda essas coisas que eu mando a mim. Meninos. É o pé da Cecília, exatamente, Eliane. Vamos lá, continuando nossa aula. Ô, Aline, sexta-feira vai entregar, eu vou falar para ela. Ela acabou de sair daqui, mas eu vou falar para ela. Vamos lá, meninos. Continuando aqui, então. Essa questão já foi. Tudo ok. Todos os itens são corretos. Vamos passar para a próxima questão aqui com vocês, tá? Os fatores geohistóricos responsáveis pelo povoamento do território tocantinense geralmente coincidem com os mesmos fatores que deram origem às suas cidades. Porém, às vezes, sobrepõem-se de maneira muito complexas, constituindo-se em ambíguas representações de espaços territoriais, que dificultam, sobretudo, os estudos de fatos que determinaram suas verdadeiras origens. Por outro lado, há um número substancial de cidades do Tocantins que possuem características bem definidas sobre atividades geoeconômicas que proporcionam seu surgimento. Dessa forma, é correto afirmar que as atividades relacionadas às minas de ouro, de cristal, agropastoril e aos aldeamentos deram origem às seguintes cidades. Gente, caramba, professor, o que esse texto quer dizer? Ele está falando o seguinte: nós tivemos algumas cidades no Tocantins que surgiram caracteristicamente pela mineração do ouro, pelo cristal do rocha, ciclo do cristal de rocha, pelo ciclo da pecuária e navegação, aliás, pelo ciclo da pecuária, que ele fala apenas agropastoril, certo? E pelo aldeamento. Falou de aldeamento no Tocantins, cidade que surgiu do aldeamento, eu já te digo qual é a resposta que ele utiliza. É Dianópolis. Cidade que surgiu do aldeamento, Dianópolis. Falei em Dianópolis, lá existiam as tribos Acroá e Chacriabá. Dianópolis, antigamente chamada de São José do Duro. Tá? São José do Duro é o mesmo que Dianópolis hoje. Ali existiam as tribos Acroá e a tribo Chacriabá, que foram extintas durante o ciclo da mineração do ouro. Professor, você quer dizer, então, todos aqueles itens estavam corretos, viu, da questão anterior. Aldeamento de Dianópolis, exatamente. Aline Franco aí. Show, Aline. Desativando os comentários. Poxa. Então faz o seguinte, antes de desativar os comentários, faz um print para quem está vendo a aula pelo celular, faz um print dessa tela. Fez o print? Olha o sorrisão. Faz o print, que é para eu te dizer por quê, criança. Fez o print? Ok. Fez o print da tela, marca depois, posta na sua rede, coloca uma setinha aí para onde está o número fixado de apostila gratuita para que os seus contatos possam também adquirir o material gratuito, tá? Agora eu vou desativar os comentários, Rapidex. E quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram e marca os colegas para seguirem também. Olha o que diz aqui a questão. Ele está pedindo cidades que surgiram desses ciclos econômicos, não é isso? Opa, nossa, travou de novo. Não acredito nisso. Tá travando esse... Que paieira, ó. Que paieira. Instagram tá travando os nossos compartilhamentos. Aí eu não estou conseguindo mais compartilhar a sequência de questões para trabalhar com vocês. O que a gente faz com esse Instagram, hein? Tá, mas eu vou aqui, já que ele não está... Paciência. Eu vou aqui comentar quais foram as cidades, tá? Quando se fala de ciclo da mineração do ouro, a cidade que normalmente ele associa sua origem ao ciclo da mineração é na atividade.
É o que normalmente ele coloca, porque foi a primeira cidade que surgiu do ciclo da mineração do ouro. Professor, mas foi a única cidade que surgiu do ciclo do ouro? Não, não foi a única. Além de Natividade, nós tivemos ali a cidade de Arraias, cidade Chapada de Natividade, Conceição, Tocantins, Almas, Monte do Carmo, minha querida Monte do Carmo, e Porto Nacional. São as principais cidades que surgiram do ciclo da mineração do ouro, com destaque para a cidade de Arraias, ou perdão, de Natividade, que é o que normalmente é mencionado na prova. Professor, lembrando que o ciclo do ouro foi durante o século XVIII, de 1724 a 1780, início, auge e decadência. Tá, professor, e aí? E aí que, após a decadência do ouro, entre o fim do século XVIII e início do século XIX, nós tivemos o ciclo da pecuária. Tá? O ciclo da pecuária surgiram 3 cidades. As 3 primeiras cidades, Lizarda, Lizarda pertence à região de Jalapão, Ponte Alta do Bom Jesus, no Sudeste, e Taguatinga, também no Sudeste. Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga. São todas cidades antigas que surgiram entre o fim do século XVIII e o início. Professor, e o ciclo do cristal de rocha? O ciclo do cristal de rocha se deu na primeira metade do século XX, entre 1930 e 1950, no Vale do Araguaia. Professor, quando se fala de cristal, ele tem outro nome, não tem o cristal de rocha? Tem quartzo. Ciclo do quartzo é a mesma coisa que ciclo do cristal de rocha, entre 1930 e 1950, primeira metade do século XX, que foi muito explorado e exportado no período entre as 2 grandes guerras e durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Que foi de 1939 a 1945, a Segunda Guerra. Tá, professor? Então, quando eu falo do ciclo do cristal, já vem na minha mente a cidade de Cristalândia. Tá certo? Tá. Só que como Cristalândia é uma resposta muito evidente, ele normalmente não coloca a opção Cristalândia para você associar. Ele coloca o município de Pium. É o que mais cai na prova quando associa o ciclo do cristal de rocha, é o município de Pium. Entendeu aí? Fácil demais? Tem outro município? Claro que tem. No Vale do Araguaia, de Formoso do Araguaia, do Heré, Lagoa da Confusão, Cristalândia, Pium, Abreulândia, Arapoema, Pau d'Arco. Você vai pegar um monte de municípios que tiveram sua origem ou desenvolvimento econômico a partir do ciclo do cristal de rocha. Mamãe morou quando era criança ainda, jovenzinha, morou lá em Pium. Meu avô trabalhou nas minas de exploração de cristal no município de Pium. Foi lá mesmo que ele perdeu parte da audição, né? Por causa do trabalho que se fazia nas minas. Tudo bem aí? Ok. Deixa eu pegar outra imagem aqui, apesar de que não está ampliando, mas vai dar para você ver essas 2 imagens. Teve uma questão de prova que falava, tá vendo aí, que é um casarão, né? Ele pegou uma questão e colocou a imagem desse casarão antigo. E na prova ele ainda falava assim, ó, trata-se de um casarão antigo, de uma cidade que surgiu ainda durante o ciclo da mineração do ouro, cidade muito importante à época, que é também conhecida como capital da cultura tocantinense. Aí eu pergunto a vocês, por favor, me responda, qual cidade é conhecida como capital da cultura tocantinense? Diz aí para mim. Iana Nardes, seja bem-vinda. Pré-Moldados Borges, boa noite. Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram. Muito obrigado a você que está seguindo. Quem não está, não salvou o número ainda, salve esse número que está aí fixado, manda mensagem pedindo a apostila, os vídeos curtos que nós temos para disparar os vídeos, diversas dicas de assuntos de geografia e história de Tocantins para você. Lara Lima, lá de Porto Nacional, seja bem-vinda. Meninos, lá de Porto, não, ela está respondendo a questão. Esse casarão fica lá em Porto Nacional mesmo, perto da Catedral. Professor, capital da cultura é Porto Nacional? É, mas teve muita gente que marcou na atividade que quando falava cidade do ciclo do ouro, cidade capital da cultura, aí pensa, rapaz, deve ser a cidade mais antiga. Não é mais antiga não, é Porto Nacional, a capital da cultura tocantinense. Professor, e por que esse histórico? Márcio Cavalcante, boa noite. Por que esse histórico, professor, em relação à capital da cultura associada a Porto Nacional? Meninos, esse histórico é por um motivo simples. Os padres vieram da região de Lyon, da França, ainda no século XIX, segunda metade do século XIX. Pouco tempo depois vieram as freiras da mesma região, irmãs dominicanas, né? E desenvolveram a educação no antigo norte goiano, inclusive ensinando a língua francesa. Professor, então foi pela presença marcante deles e os ensinamentos, o desenvolvimento cultural que ocorreu a partir deles na região do norte de Goiás, município de Porto Nacional, que tornou o Porto Nacional a capital da cultura. Exatamente isso. Não é por ser a mais antiga, porque se fosse por antiguidade, seria a cidade de Natividade.
ok? Mas pela presença dos franceses, padres e freiras que vieram na segunda metade do século XIX. Ok? Boa noite, Cristiana. Agora eu vou pegar um outro ativo aqui para vocês, que pegou a imagem. Olha, tá vendo essa imagem? Agora voltou. Olha, ficou bonitinho agora. Meninas, olha só. Professor, que imagem é essa? A imagem abaixo ilustra um artesanato produzido a partir do trabalho das quebradeiras de coco-babaçu. Gente, falei em quebradeira de coco-babaçu no Tocantins, é no Bico do Papagaio. Falei em coco-babaçu, Bico do Papagaio. Falei em conflito pela posse de terra no Tocantins, é Bico do Papagaio também. Se falar em conflito, prof, o Pontal fica em Porto, o Arraial do Pontal fica do outro lado do rio, município de Porto Nacional, tá? Foi lá que iniciou o povoamento e depois, atacados pelo xerente, migraram para a região onde hoje é a área urbana de Porto Nacional, viu? Azirneres Pereira. Pereira deve ser minha parente. Ok, meninos? Tranquilo? Compreenderam aí os detalhes, o artesanato de coco-babaçu, que é da região do Bico, das quebradeiras de coco? Então, vamos aqui continuando. Olha o que diz a questão aqui, ó. Assinale apenas a alternativa correta, Estado Tocantins, coco-babá, atividade de extração e quebra de coco-babaçu, estimulando inclusive a formação e organização dos quebradeiros de coco. Letra A, característica da região sul do estado, está errado. Falei em extração de coco-babaçu, quebradeira de coco-babaçu é no Bico do Papagaio, região do extremo norte do estado. Falso. Letra B, característica da região norte do estado, concentrada sobretudo no Bico do Papagaio, dadas as características naturais e culturais do ambiente que propiciam o desenvolvimento desta atividade. Letra B de bola, alternativa corretíssima. Letra C, característica da região central, não é do centro, não, é do Bico do Papagaio. Letra D, característica da região leste, Jalapão, não tem nada a ver com a região leste, é Bico do Papagaio. Letra E, característica da região sudoeste, sudoeste, gente, é a direita da Ilha do Bananal, certo? Ali é a produção de arroz, projeto Javaés, o projeto Formoso, tem nada a ver. Letra B de bola, alternativa correta. Ok? Continuando então, lançar outra questãozinha aqui. Vou ver se eu pego. Esse aqui é o texto que utilizou para aquele casarão da foto que eu tinha lançado para vocês. Está escrito aí, conhecida como capital cultural do norte de Goiás. Esta cidade teve papel fundamental para o desenvolvimento da região norte do estado, desde o século XIX até meados do século XX. Quer dizer, século XIX é 1800 e bolinha, né? Teve papel fundamental desde 1800 bolinha, hein? Quando foi atropelada pela construção da rodovia Belém-Brasília, que é a BR-153 que ele está se referindo. Com a construção dessa rodovia, os polos de desenvolvimento às margens do rio Tocantins foram transferidos para o traçado da estrada com o surgimento de novos centros urbanos. Olha só, ele fala nesse texto da questão uma coisa bem interessante. Sabe o que ele menciona aí? Ele está mencionando que o principal meio de transporte utilizado era os rios. E quando veio a construção da rodovia, a BR-153, ela é sentido norte-sul, semelhante ao Rio Tocantins, que é sentido norte-sul. Então, o transporte era feito pelo rio. Agora tem uma rodovia levando para o mesmo caminho, mesmo sentido. Por que eu vou pelo rio se a rodovia é mais confortável e mais rápida? Então, as cidades que estavam às margens do Rio Tocantins, Tocantinha, estou falando das antigas, tá? Das mais antigas. Tocantinha, Porto Nacional, Pedro Afonso, Tocantinópolis. Quer dizer, foram perdendo sua importância econômica e foi dando origem a cidades ao longo da BR-153 com maior importância econômica. A exemplo, Araguaína, Gurupi e Paraíso do Tocantins. Está entendendo aí? Quer dizer, as cidades ao longo da BR foram se desenvolvendo na segunda metade do século XX e as cidades com a construção da BR e as cidades às margens do rio foram perdendo sua importância. Professor, você quer dizer, então, que é por isso que nós temos hoje inúmeras cidades ao longo da BR-153 e todas elas foram emancipadas após o início da construção da rodovia. Todas elas. Ou seja, Araguaína e Gurupi estão entre as mais antigas ao longo da BR-153 no estado do Tocantins e foram emancipadas no mesmo dia, mês e ano. 14 de novembro, que é quando comemora o aniversário dessas duas cidades, do ano de 1958. Olha a diferença da idade de Araguaína, de Gurupi, Colinas, Tocantins fez aniversário há pouco, o Guaraí fez também aniversário há pouco tempo, poucos dias, certo? Por quê? Porque todas as cidades, se não foi do fim da década de 50, foi no decorrer da década de 60, 70, 80, até a década de 90, certo? Até o início da década de 90, que vieram a surgir. Tudo bem aí? Vamos agora para outro ativo.
Lembra que eu mostrei aqui essa imagem para vocês? Ah, sim, essa questão já foi, perdão. Vou pegar outra questãozinha aqui. Ok. Assinale apenas a alternativa correta quanto à região do estado do Tocantins, que ocorre com maior intensidade a atividade de extração de quebra de coco Bamaçu, estimulando inclusive a formação e organização das quebradeiras de coco. Não, isso aqui é da mesma questão que nós tínhamos feito, né? Sobre aquele artesanato, que é a região do Bico do Papagaio. Pronto. Mais uma questãozinha aqui para vocês. É considerado uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia brasileira, formado como um delta pelos rios Araguaia, Javaés e do Coco, Rio Coco. Apresenta mais de 800 lagos em sua extensão e um ecótono entre o cerrado e a floresta amazônica, completando sua riqueza. E a área detém grande diversidade e algumas espécies ameaçadas de extinção. Gente, olha só. Esse texto da questão está dizendo o seguinte: trata-se de uma área de grande biodiversidade, com mais de 800 lagos, localizados no encontro do rio Araguaia com o rio Javaés, com o rio Coco. Professor, o que é isso? Lembra que eu falei para vocês? Quer dizer, lembra? Eu acho que eu dei aula hoje à noite, um pouco mais cedo, uma aula presencial, e comentei sobre esse detalhe, por coincidência. Falei assim, ó, o rio Araguaia é um rio de planície. O rio Araguaia se divide em dois braços na região sudoeste do estado, onde à esquerda fica o nome de Rio Araguaia, à direita fica o nome de Rio Javaés e no meio fica a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta. E o Rio Javaés se encontra com o Rio Araguaia lá no norte da ilha, certo? E é nessa região, no norte da ilha aqui, ó, nessa região aqui, que nós temos a existência do Rio Coco, que nós temos a existência de 800, mais de 800 lagos, de dezenas, centenas de ilhas, semivirgens, utilizando esse termo porque pouco conhecidas, né? E que se encontra ali as mais diversas espécies da fauna e da flora. É uma região que fica parcialmente submersa no período de maior intensidade de chuva. Professor, você quer dizer, então, que essa região do Tocantins, que é um parque estadual, certo? Um importante parque estadual, é um dos principais cartões postais do estado. E muito se assemelha ao Pantanal Mato-Grossense. Professor, você está dizendo o quê? Falou cartão postal, parque estadual, a gente já pensa em Jalapão. Sim, eu sei, mas nós temos não é só o Jalapão de parque estadual. E um outro parque estadual de grande importância é esse que é mencionado nessa prova aqui. Assinale a alternativa correta, corresponde à área caracterizada pelo texto acima. Olha aqui, ó. Entre as alternativas, qual é a alternativa correta? Elisânia de Palmas manda amo o Rio Javaés. Manda um WhatsApp para mim, o meu número está fixado aí para receber o material, para receber os vídeos, tudo que tivermos pronto para vocês arrebentarem nas provas, seja do vestibular ou dos concursos públicos. Ó, professor Top, além de ser professor presencial, ainda nos ajuda com essa aula, Mara. Parabéns. Ô, que é o Cris. Que carinho, que bonitinho. Obrigado pelo carinho. Ok, meninos. Tranquilo aí? Letra A, letra A, letra A, cantão. Letra A, letra A, letra A, cantão, professor. Cantão. Eu acho engraçado que uma questão semelhante a essa foi abordada na prova, falando que era um cartão importante, cartão postal do Tocantins, recebia milhares de turistas ao longo do ano. E o aluno foi, só que falava que era na porção, localizado na porção ocidental do estado. Lembrando a vocês que o ocidental é oeste. E o aluno marcou a resposta Jalapão. O Jalapão fica na parte oriental, leste. Jalapão, Japão. Lembra Japão? Japão, japonês oriental. Oriental, Jalapão está na parte oriental. Então, Jalapão na parte oriental, que é leste, e o Cantão na parte oeste, do Rio Araguaia, ocidental. E o aluno falou assim, professor, vamos entrar com recurso para derrubar essa questão. Eu, por quê? Uai, professor, nunca nem ouvi falar no Cantão. Eu não posso derrubar uma questão, entrar com recurso para derrubar, porque o meu aluno ou o candidato nunca ouviu falar no Cantão. Não, professor, mas é porque ele está dizendo que recebe milhares de turistas. Se eu nunca ouvi falar, será que tem muito turista? Eu, pronto, agora eu vou entrar com recurso porque você não vai na região porque não conhece e por isso, como você não vai, não tem muito turista. Está equivocado.
Na realidade, o Cantão é uma área assim, de atração, é o nosso Pantanalzinho. Teve uma questão de concurso que falava sobre essa região do Cantão, que falava assim, ó, é encontro de 3 importantes ecossistemas: vegetação amazônica, vegetação pantaneira e cerrado. Professor, o que isso quer dizer? Meninos, pensa comigo o seguinte, quando se fala da região do Cantão, ele não está na parte oeste? Ele pega ali a norte e a nordeste da Ilha do Bananal. E daí, professor? Ele pega também a divisa com o estado do Pará. E daí, professor? No Pará, qual é a floresta? Qual é a vegetação predominante? Floresta amazônica. Onde é que eu tenho floresta amazônica no Tocantins? Na divisa com o Pará. Então, essa região do Cantão pega também floresta amazônica? Pega. 10% do Tocantins é floresta amazônica. E, professor, e 87% do Tocantins é cerrado? Perfeito, 87% cerrado, 10% floresta amazônica. E essa região do Cantão tem um encontro, por isso a grande biodiversidade. Encontro de cerrado com floresta amazônica. Só que lá falava também, professor, que tem vegetação pantaneira. O que é isso? Gente, a região do Cantão é encontro de cerrado, floresta amazônica e vegetação pantaneira. Sabe por quê? Porque a região fica alagada no período de maior intensidade de chuva, o que se assemelha à região do Pantanal. Quando você pensa em Pantanal, não pensa numa área alagada? Certo? Pois é, o Cantão é a mesma característica. A massa de ar úmida, massa equatorial continental, que provoca chuva na região do Cantão, é a mesma massa de ar que provoca chuva na região do Pantanal Mato-Grossense. Amanda Mendes, seja bem-vinda, sempre muito bem-vinda. Vera Barros, não conheço o Cantão, vale muito a pena conhecer. O Projeto Canguçu, lá tem um hotel maravilhoso na região, ok? João Paulo Setúbal, professor, só destacando que o Cantão é uma região de fronteira, é uma região fronteiriça, um ecótono. O João Paulo está mencionando uma coisa maravilhosa aqui. Professor, o que é ecótono? Ecótono é a área de transição de biomas. No Cantão não tem transição do cerrado com floresta amazônica, com vegetação pantaneira? Então é ecótono. Professor, se eu falo em outro ecótono no Tocantins, Bico do Papagaio, no Bico do Papagaio você não tem a presença do cerrado, floresta amazônica e Mata dos Cocais, que a Mata dos Cocais envolve ali a região do Babaçu, então ecótono também. Ó, cheguei atrasada, mas estou por aqui. Seja sempre muito bem-vinda, Amanda. Não esqueça, quem está assistindo e não está seguindo, siga no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Toda terça às 22 horas. A aula fica salva. Professor, você vai estar mesmo aqui em Araguaína dia 28? Vou, Amanda, com certeza. Eu estou calculando porque vou sair daqui de madrugada para estar aí 9 horas da manhã para a aula, que começa às 9. Sair de madrugada não, acho que umas 5 horas da manhã dá, certo? E vou ter aula até às 22 com vocês, se eu não me engano, próximo a isso. E depois correr para Palmas. Tenho aula em Palmas só que sábado à tarde. Vou ver se durmo para ir, se continuo o percurso direto. Né? Vamos ver, dependendo de como tiver o cansaço. Vitor, nos ajude com a PEC da censura. Rapaz, qual é a PEC da censura? Só manda para mim no WhatsApp. Aproveita no WhatsApp, manda aí o que vocês tiverem, seja de aula ou não, que o que eu puder ajudar no campo político ou no campo educacional, estou aqui para ajudar, tá bom? Ok. Bico do Papagaio também é uma região de ecótono, perfeitamente. A aula fica salva sim, viu? Taimara? E no dia seguinte, eu posto a minha aula no Facebook, no meu Facebook, e posto também no meu canal do YouTube. No canal do YouTube tem mais de 200 videoaulas lá para vocês. Muito mesmo. Se inscreve lá no canal, procura Professor Júnior Gel que você me encontra lá, tá? Sábado em Palmas, sábado à tarde. Só que devem ficar aproximadamente 90 vagas no sábado aqui em Palmas. A sala é pequena. Eu tentei um auditório numa escola municipal, mas não, eu tinha pedido para o dia 26 e me responderam hoje, dizendo que não podia. Ainda bem que eu não tinha anunciado nada, mas tá valendo, né? Tá valendo, é assim mesmo. A Colina, Suziette, tá, Suziette, fi, tá, estamos tentando ver se organiza a data de Colinas ainda. Nick, professor, onde estará dando aula em Araguaína na sexta? Na Escola de Tempo Integral Domingos da Cruz, lá no setor Nova Araguaína. Sexta-feira à noite. Luciana Valério, o aulão de Araguaína vai ser transmitida pelo Instagram? Não vai ser transmitida pelo Instagram. Por um motivo simples. Eu precisaria ter alguém para ficar focando o vídeo ali em cima do conteúdo. Não vai ter suporte para a gente. Mas eu vou até ver a possibilidade se eu consigo. Não garanto nada, porque
a previsão inicial não é para transmissão, a aula de Araguaína, tá? Pouquíssimo provável que aconteça. Acabei de falar, aula de Araguaína na Escola Tempo Integral Domingos da Cruz, lá no setor Nova Araguaína. Depois eu vou mandar, manda um oi aí para mim. Manda um oi que eu salvo seu número, e no meu status tem o cardzinho da aula de Araguaína, ok? Porto Nacional, dia 5. Perfeito. Pedro Afonso Guaraí, dia 6. Ok. Vamos lá. Tenca, muito obrigado, viu? Perfeita. Vamos lá, meninas. Vamos lá. Ok. Ficou tranquilo aí? Resposta, portanto, Parque Estadual do Cantão. Cantão. Boa noite, a Denizete Lopes Capistrano de Rio Sono. Seja bem-vinda. Meninos, tranquilo até aí? Alguma dúvida até o momento? Se liga no seguinte, tá? Se liga no seguinte. Bacia Tocantins, Araguaia. Rio Tocantins é Rio de Planalto. Rio Araguaia é Rio de Planície. Planalto é relevo com mais de 300 metros de altitude. Planície é relevo com abaixo de 100 metros. E daí, professor? Se o Rio Tocantins é o Rio de Planalto, relevo mais alto, então a declividade do relevo é mais acentuada, correnteza é mais forte, tem maior potencial para gerar energia elétrica. Por isso que no Rio Tocantins nós temos 7 usinas hidrelétricas. E o Rio Araguaia, um rio de planície, relevo com altitude inferior a 100 metros, correnteza é fraquinha. Como a correnteza é mais fraca, o potencial para gerar energia elétrica passa a ser muito menor. Rio Araguaia de planície, Rio Tocantins e Planalto. Tocantins, 7 usinas, Araguaia nenhuma. Rio Tocantins, nós temos as usinas pegando de norte para sul, tá? Usina de Tucuruí, lá no município de Tucuruí, estado do Pará. Rio Tocantins, porém, estado do Pará. Subindo o rio, chega no Bico Papagaio, usina de Estreito, entre Tocantins e Maranhão. Sobe mais um pouquinho, no centro do estado, usina Luiz Eduardo Magalhães, também chamada usina de Lajeado. Sobe mais um pouquinho, mais para o sul do estado, eu tenho subir no rio, tá? Estou falando sobe, baixa na mão, mas é subir do rio, ok? Porque o rio Tocantins nasce na região do Distrito Federal, em Goiás, Planalto Goiano, em torno do DF. Então, Luiz Eduardo Magalhães, que é Lajeado, usina de Lajeado também chamada, usina de Peixe Angical no município de Peixe, usina de São Salvador, no município de São Salvador, em solo tocantinense, e lá no estado de Goiás tem a usina de Canabrava e a usina de Serra da Mesa, todas no Rio Tocantins. Compreenderam aí? Facinho demais. Professor, você falou um pouco de Rio de Planalto, Rio de Planície. Fala para mim um pouquinho sobre o relevo do Tocantins. Gente, eu vi uma questãozinha de relevo que perguntava sobre a forma de relevo de depressão no Tocantins. Onde é que tem depressão? Gente, depressão do Rio Tocantins e depressão do Rio Araguaia. Falei em relevo de depressão, é o relevo que predomina no estado. E na prova ele consta assim, depressão dos rios Tocantins e Araguaia, ou depressão do Rio Tocantins e depressão do Rio Araguaia. Professor, existe depressão no estado Tocantins? Existe. A depressão relativa, acima do nível do mar. No Brasil inteiro não existe. A depressão é classificada entre absoluta e relativa. Absoluta é abaixo do nível do mar, relativa acima do nível do mar. Não existe depressão absoluta no Brasil. Então, no Tocantins, onde predomina o relevo de depressão, é depressão relativa. Depressão acima do nível do mar. Tranquilo isso aí, professora Vanilla? Prof, gostaria que falasse sobre o patrimônio histórico do Tocantins. Hoje não. Infelizmente, porque nossa aula finaliza às 23 e já deu 23 horas. Quer dizer, falta 30 segundos, 20 segundos. Mas a gente pode organizar para falar um pouco sobre a questão histórica, sobre o patrimônio histórico do Tocantins, sobre as questões culturais, sobre as cavalhadas, quer dizer, alguns aspectos relacionados tanto à cultura como também à história. Quer dizer, o que foi na história de importante no Estado, desde o ciclo da mineração do ouro, que eu já comentei hoje, o ciclo da pecuária, ciclo da navegação, ciclo do cristal de rocha, como também as datas importantes para o Estado do Tocantins, em especial sobre a criação da Comarca do Norte. Dia 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da Comarca do Norte, certo? Através da intervenção de Joaquim Teutônio Segurado. Professor, você quer dizer que Teutônio Segurado é de grande importância? Exatamente, foi ele um dos pioneiros na luta pela criação do que hoje nós chamamos Tocantins. Teutônio Segurado, não foi Siqueira. Quem primeiro iniciou essa luta, essa bandeira de forma intensa, incisiva, ainda com Dom João VI, foi Joaquim Teutônio Segurado. Professor, mas Siqueira foi importante na história? Foi muito importante na história recente, certo? Não tem como você retirar José Wilson Siqueira Campos da história do Tocantins. Pelo contrário, teve o seu legado, teve a sua importância junto à história recente. Foi a emenda de Siqueira Campos
a emenda constitucional que resultou na criação do Tocantins nas disposições transitórias, né, da Constituição de 1988. Ok? Aqui o Henrique está 1821, perfeito, o marco inicial da criação do Estado, 1863, 1887, perfeitamente. Léa Coimbra, que aula, amo assistir suas aulas, o assunto vai surgindo com naturalidade e você aborda os detalhes que o assunto vai fixando. Obrigado pelas aulas. Oh, muito obrigado. Meninos, vamos fazer o seguinte. Próxima aula, tem muita gente aqui pedindo coisas sobre aspectos da história do Tocantins. Eu vou fazer uma cronologia de fatos importantes da história do Estado, desde a autonomia do Tocantins, marco inicial da luta pela criação do Estado, sobre manifesto de 1956, de Feliciano Machado Braga, sobre a CENOG, Caso Estudante Norte-Goiano, no início da década de 60 do século XX, sobre a Conorte, sobre a guerrilha do Araguaia, sobre os aspectos históricos. A gente vai fazer uma cronologia. Se porventura tiver um espacinho aí na agenda, de repente eu faço isso em um horário atípico, aí, se de manhã, tarde ou noite, se eu conseguir um espaço, e deixo ela salva para vocês. Então, segue no Instagram para que você possa acompanhar quando surgir a aula, tá? Porque a de terça-feira já é marcada, toda terça às 22 horas, mas de repente eu organizo para antecipar um pouco esse assunto, tá bom? Ok? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sai agora não, segura aí, que é importante. Segura aí. Vou explicar uma coisa para vocês. Eu vejo ao longo do tempo, já passaram na minha mão, eu estimo que de aula presencial, mais de 50 mil alunos. Aula presencial, tá? E dessas aulas presenciais, esses 50, 60 mil alunos que nós tivemos, eu já vi muitos alunos que desistiram e vi muitos alunos que continuaram. Muitos alunos continuaram, alguns demoraram um pouco mais, outros demoraram um pouco menos. Mas aqueles que não desistiram, passaram. Aqueles que não desistiram, alcançaram uma vida melhor, alcançaram um objetivo maior, simplesmente por não ter desistido. É comum a gente olhar para as pessoas ao nosso redor, que nós conhecemos, seja da família, amigos ou conhecidos apenas, olhar para essas pessoas e ver que as pessoas se encontram numa situação mais confortável que a gente nesse momento. Seja mais confortável porque está num trabalho concursado, seja mais confortável porque está fazendo um curso superior que às vezes a gente tentou e não conseguiu, certo? Mas vamos parar de apenas observá-los, focar nos estudos e fazer com que nós sejamos objeto de observação dos outros. Porque pode ter certeza, esse cidadão que hoje está concursado, ou entrou no curso que sonhava, e que você também sonhou e ainda não ingressou, esse cidadão, ele passou pelo que você passa aqui hoje. Ele se dedicou às 23 horas e 3 minutos assistindo aula online durante 1 hora inteira. Ele fez isso que você está fazendo e ele não desistiu, ele não recuou, certo? E é por isso que eu lhe digo a cada um de vocês, os 400 que estão aqui nos assistindo, a cada um de vocês que o seu dia, o seu momento vai chegar desde que você não desista do seu sonho. Acredita que é possível, porque quando você acredita, se faz possível ser. Entenderam o que eu quero dizer? Já havia dito há algumas semanas, meses atrás, uma frase que gosto muito, que fala assim, para a gente escolher se a gente quer ser um sábio no meio de ignorantes ou ignorante no meio de sábios. Pensa aí, reflita e me responda o que você quer ser. Sábio no meio de ignorantes ou ignorante no meio de sábios. Enquanto você está pensando, marca os colegas, marca os amigos, para que sigam no Instagram. Se você não está seguindo, passa a seguir agora no Instagram, que é para poder te ajudar um pouco mais, fortalecer um pouco mais o nosso conhecimento, para que possamos atingir dias melhores na nossa vida, na nossa família, para todo mundo. Ok? Marca os colegas, por favor, e manda o WhatsApp solicitando material. Então, voltando, se você me pergunta se eu quero ser um sábio no meio de ignorante, ou se eu quero ser um ignorante no meio de sábios, sem sombra de dúvida, eu quero ser ignorante, porém, no meio de sábios. Professor, por quê? Tem uma passagem bíblica, a Bíblia é cheia de passagens que são extremamente interessantes, e uma delas fala assim, diga-me com quem andas que lhe direi quem és. Se você, que hoje é um sábio, mas só anda no meio de ignorantes você se tornará um deles. Se você é um ignorante, mas anda com pessoas que sabem mais, que conhecem mais, que são mais sábios que você, no meio deles você acha que é sábio, mas se torna ignorante.
de tão é um nível tão elevado que se encontram. Mas você vai aprender com eles, todo dia vai aprender uma coisa nova. Uma, duas, três. O seu conhecimento vai se elevar andando com pessoas que querem e que entendem e que leem, que estudam, que têm objetivo, que têm foco. Então procure andar no meio de pessoas que você admira. Procure andar no meio de pessoas que querem um objetivo semelhante ao seu. Pessoas que querem passar no concurso, que querem passar no vestibular, que querem melhorar de vida. É com essas pessoas que você tem que começar a caminhar agora. E não aquelas pessoas que te chamam para momentos de lazer constantemente, não que você não mereça e merece, mas que te levam mais para o lazer do que você se manter focado no seu objetivo, que é muito maior hoje. Entendeu aí? Então, procura com quem que você anda, que eu lhe direi quem você é. Se você é um aprovado, se você é uma pessoa de sucesso, que sua vaga vai chegar, ou se você é aquele que eu vou encontrar, às vezes, no momento de lazer, numa frequência maior do que deveria, se você ainda não conquistou o seu objetivo maior. Meninos, ignorantes no meio de sábios, que vão crescer muito a cada dia, sucesso para vocês, toda terça-feira às 22 horas. Por favor, Ianca, Nice Santos, siga aí no Instagram, Léa Coimbra, segue no Instagram. Gratidão a cada um de vocês por estar aqui acompanhando, por estar assistindo. Marca os colegas mesmo, eu mando para muitos de vocês nas terças-feiras, não consigo mandar para todo mundo, mas eu mando para muitos de vocês a lembrança da aula da terça-feira e peço normalmente para vocês, olha, compartilha na sua rede, compartilha nos seus status, manda para os amigos, que é com o objetivo dessas aulas é exatamente atingir a vocês que querem, a vocês que precisam, para que nós possamos ajudar o próximo, ajudar a melhorar de vida de verdade. Obrigado, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. E na terça-feira da semana que vem estarei aqui de novo com vocês. Na sexta-feira, lá em Araguaína, quem for de Araguaína, compartilha com os colegas aí, professor, vamos, eu chamo os colegas para irem para o aulão lá em Araguaína. No sábado à tarde, aqui em Palmas. No domingo, eu vou estar descansando. Eu acho que vou estar descansando, não sei como é que está a minha agenda ainda não. Mas, no que puder ajudar, estarei à disposição. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp aí, estarei respondendo vocês, tá? Aquele abraço, Aline, obrigado. Lea, obrigado, fiquem com Deus. Ó, estão mandando solicitação aqui, vou aceitar uma solicitação aqui só para dizer oi, tchau, tá? Pô, tem um monte de gente que mandou, não sei se mandou porque queria mandar ou se foi, assim, ao acaso, mas vamos lá. Ana Paula. Aceitei a Ana Paula aí, não sei se a Ana Paula vai querer aparecer. Mas se não quiser aparecer, ó, apareceu. Dá um tchau aí, Ana Paula, para todo mundo. No escuro, Ana Paula, não. Cadê? Eu apertei sem querer. Ana, Noite, gente. Ana Paula, então, um beijo para você. E em seu nome eu mando Beijo um beijo para pra todo mundo que está nos assistindo. Beijo, meninos. Fiquem com Deus. Obrigada, Ana Paula. Tchau, tchau. Bom vê-la por aqui. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.